Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Lei dos crimes hediondos. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Artigo 1º são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. 1. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121. Parágrafo 2º. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inciso 1-A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129. Parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. Artigo 129. Parágrafo 3º. Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. 2. Roubo. A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, b. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157. Parágrafo 2º-A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º-B, c, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3º. 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput, e parágrafo L, 2º e 3º. 5. Estupro. Artigo 213, caput e parágrafo 1º e 2º. 6. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, caput e parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. 7. Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput, e parágrafo 1º e 2º. 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º-A. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, inciso 1, o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de, vide súmula vinculante. Inciso 1. Anistia, graça e indulto. 2. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Artigo 5º. É o artigo
83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º dos artigos 157, parágrafo 3º, 159, caput seus parágrafo 1º, 2º e 3º, 213, 214, 223, caput seu parágrafo único, 267, caput 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta a morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 7º. O artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante ou associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, caput seus parágrafo 1º, 2º e 3º, 213, caput sua combinação com o artigo 223, caput parágrafo único, 214 sua combinação com o artigo 223, caput parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos artigos 12, 13 e 14. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.